convidar você, nessa hora, a meditar na palavra de Deus, junto com o seu pastor, uma palavra que Deus colocou no meu coração, o livro de Eclesiastes. Queria ler o capítulo 3 de Eclesiastes. O capítulo 3 do livro de Eclesiastes, do versículo 1 ao versículo 7. Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 7. Você já achou aí? Eclesiastes fica depois de... Não fala igual um rapaz que está falando, Eclesiastes fica depois de pronômios, né? Depois de provérbios. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 7. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Verso 2: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de quê? De rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Até o versículo 8, eu falei até o 7, mas até o versículo 8. Deixa a sua Bíblia aí aberta. Eu gostaria de orar junto com você nessa hora. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta. Vamos orar. Pai, Senhor, nós reconhecemos a Tua grandeza, a nossa pequenez diante da Tua vontade, diante da Tua palavra, e o quanto nós necessitamos do Senhor, precisamos de Ti, para que, Senhor Deus, não sejamos nós e a nossa vontade, o nosso desejo que prevaleça, mas que seja, Senhor Deus, a Tua vontade sobre nós e através de nós. Senhor Deus, usa a minha vida, Tu sabes o quanto eu preciso da Tua graça, o quanto eu preciso, Senhor Deus, da Tua misericórdia. Usa-me, Senhor Deus, para trazer esta palavra do Seu coração ao coração da Sua igreja. Que vidas realmente saiam daqui renovadas, ó Pai, desafiadas a mudar. Mudar, Senhor Deus, não por sem nenhum objetivo, mas mudar segundo um propósito do Senhor neste lugar. Abençoa o Teu povo, Senhor Deus, pessoas que talvez estejam ansiosas por respostas de Deus, pessoas que talvez estejam com problemas e talvez precisando hoje de ouvir a Tua voz. Que esta palavra venha ao encontro, Senhor Deus, de todas as nossas necessidades. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de ministrar hoje uma palavra ao seu coração, falando sobre o versículo 2, a parte B desse versículo, do livro de Eclesiastes, capítulo 3, quando fala que é tempo de nascer e é tempo de também morrer. E aí a parte B diz que é tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eu gostaria hoje de ministrar isso no seu coração. Um tempo de arrancar o que se plantou. A parte B do versículo 2 de Eclesiastes, no capítulo 3. Eu gostaria de iniciar, irmãos, essa meditação, essa palavra nessa noite, pensando com você em algumas situações. O nosso envolvimento
o nosso envolvimento diário com o não perder. Ouça isso, né? A gente não acorda de manhã com um desejo no coração de perder, muito que pelo contrário. O nosso envolvimento diário com o não perder nos faz plantar tudo em nossa vida. Nós temos dificuldade de abrir mão de alguma coisa. Nós queremos, na verdade, que tudo que apareça na nossa frente seja uma semente plantada em nós. E observe que tudo que plantamos tem um objetivo, foi criado, foi feito com um objetivo. Um objetivo, tudo que se planta com qual objetivo? O objetivo de colher um fruto. Tudo na nossa vida que se planta com um objetivo, um único objetivo. Qual o objetivo? De colher o fruto daquilo que se plantou. A gente não passa, talvez aqui você não tenha dimensão nisso, você no seu almoço, você come lá um tomate, você coma lá um alface, um pepino, né? Uma batata, vamos falar assim, coisas muito presentes no nosso dia a dia, mas você talvez não tenha a dimensão do trabalho que dá para você ir lá e plantar uma batata, regar, adubar a terra, colher. Por que se plantou? Se plantou para que pudesse um dia você ir lá e dizer, bom, não, isso não é mais semente, isso já é o que eu esperava, é o fruto, né? Não fruto do ponto de vista segmento, né? Uma verdura ou um fruto, mas é o fruto daquilo que eu plantei. Então, tudo que se planta com um propósito, o propósito de colher. Então, eu gostaria de pensar isso com você. Nós plantamos trabalho com o objetivo de colher o fruto. Qual é o fruto do trabalho? O salário. Para outros, né, o fruto do trabalho é uma independência financeira. Isso talvez seja a recompensa, talvez buscada em um trabalho. Nós, por exemplo, plantamos sentimentos. Plantamos sentimentos para quê? Para esperar receber o mesmo ou algo melhor do que aquilo que nós plantamos. Nós plantamos confiança para que um dia a gente possa confiar. Nós confiamos em alguém para que um dia também alguém possa confiar em nós. Nós plantamos certezas na vida para que nós possamos avançar. Nós não temos condições de avançar em cima de dúvidas. Por isso nós plantamos certezas. Eu vou conseguir. A gente não sabe quando entra para fazer um trabalho, ou para fazer um curso, ou uma faculdade. A gente não sabe se a gente chega ao final da faculdade, ao final do curso. Eu me lembro de uma moça que fazia faculdade junto comigo, e um dia nós estávamos na faculdade e recebemos uma notícia. Mais ou menos em março do último período da faculdade, aquela moça indo para a faculdade se envolveu num acidente de carro e veio a óbito. E era uma moça que todos nós tínhamos uma simpatia por ela, ou seja, nós entramos, se a gente fala assim, poxa, eu vou morrer mais ou menos no último período da faculdade, para que eu vou fazer faculdade? Nós não pensaríamos assim. Então, como nós pensamos? Nós avançamos porque plantamos certezas. Não, eu vou conseguir, eu vou concluir, eu hoje vou fazer isso porque sei que vou chegar lá. Nós plantamos o perdão para que nós possamos também receber o fruto do perdão, que é o próprio perdão. Então, observe, queridos, que tudo na vida são sementes que foram jogadas no solo da nossa história. E ouça isso, por favor, o nosso envolvimento diário com não querer perder faz de nós um solo preparado para qualquer tipo de semente. Nós não queremos abrir mão de nenhuma semente na nossa vida. Então eu gostaria de observar com você, diante desse ponto de vista, se nós plantamos com o objetivo de colher algo, a minha pergunta é, e quando nós não colhemos o que nós esperávamos? De quem foi o erro?
De onde veio o erro? Talvez nós podemos pensar, será que o erro foi da semente? Ou será que o erro foi da expectativa errada colocada naquilo que eu plantei? Será que o erro foi possivelmente daquilo que eu plantei? Ou o erro estava em mim quando eu esperei algo que aquela semente não podia dar? É como se mais ou menos a gente fosse à terra e plantasse lá um pé de laranja, uma laranjeira. E aí a laranjeira cresceu e você falou assim, agora eu vou lá buscar melancia na laranjeira. Não tem como, não é possível. E aí talvez você diga assim, o erro foi da semente. Não, nós é que criamos, as sementes elas não possuem culpas. Nós é que criamos expectativas erradas naquilo que nós semeamos. Nós semeamos muitas das vezes abacaxi e falamos assim, depois de um tempo, agora eu vou lá colher uma uvinha no pé do abacaxi que eu plantei. Não, nós precisamos colher o quê? Colher o abacaxi que plantamos. Então observe que o erro não foi da nossa semente. O erro foi da expectativa que nós colocamos, da expectativa errada que nós colocamos naquilo que nós plantamos. Então eu gostaria de nessa noite, relativizar um pensamento que nós estamos tendo nessa noite, com 4 perguntas para a nossa palavra, para a nossa compreensão. Primeira pergunta que me chama a atenção é: quem plantou? Quem plantou o que cresceu na sua vida, meu irmão? Quem plantou? Eu diria que alguma necessidade gerou em mim uma vontade de ter aquela semente, de alguém ou de alguma situação. Então quem plantou? Se você for observar, até os problemas eles tiveram início numa necessidade. Então observe por gentileza que quem plantou veio o estímulo de uma necessidade. A segunda pergunta que me chama a atenção é: quem permitiu que fosse plantado? Se eu sei quem plantou, a segunda pergunta que vem à minha mente é: quem foi que permitiu que aquilo fosse plantado? Eu diria que nada pode ser plantado em sua vida sem o seu consentimento. Não existe nenhuma possibilidade, querido, de alguém plantar alguma coisa na sua vida sem o seu consentimento. Talvez você diga assim: pastor, existe possibilidade de sim. Não, isso é relativo. Porque as tentativas de semear algo na sua vida não significam que vão ser semeadas. Elas precisam do seu consentimento. Elas têm a necessidade do seu aval, do seu sim. Elas precisam, para serem semeadas na sua história, na sua caminhada, de um concordar seu, de um tudo bem seu. Por mais que às vezes você faça isso de forma inconsequente ou debaixo de alguma pressão, ninguém pode plantar nada na sua vida sem o seu consentimento. Então, quem permitiu que fosse plantado? Você já sabe. A terceira pergunta que me chama a atenção é: para que foi plantado? Para quê? Foi plantado para trazer algum tipo de prazer. Seja um prazer ao corpo, seja um prazer à alma, ou seja um prazer ao nosso espírito. São as 3 áreas da nossa vida que nós tentamos trazer prazer quando nós plantamos alguma coisa. Não existe outra área. Nós estamos sempre trazendo prazer a alguma área da nossa vida quando nós plantamos algo. E a quarta pergunta que eu trago a essa noite, com base no versículo 2 de Eclesiastes capítulo 3, é: somente quem pode arrancar? Sabe quem é que pode arrancar? Aquele que manda. E pensando nisso, naquele que manda, naquele que governa, eu fico refletindo e reflito junto com você. Aquilo que nós permitimos ser plantado em nossa vida pode gerar uma bagunça muito grande na nossa vida interior. Ouça isso. Tudo o que nós permitimos ser plantados em nossa vida pode gerar uma grande bagunça dentro do nosso interior.
As coisas erradas que nós escolhemos são sementes que podem gerar uma bagunça no nosso coração. As decisões erradas, que nós já sabemos que são erradas, mas insistimos, podem gerar uma bagunça no nosso coração. E como geram? As decisões movidas por motivações erradas, elas podem gerar uma bagunça na nossa vida interior. E como geram? As omissões diante de problemas antigos, como podem trazer problemas à nossa vida interior? Como pode desorganizar a nossa vida? A terceirização de erros, culpando terceiros, como isso pode gerar em nós um grave problema no nosso interior? Então isso tudo provoca o que eu quero chamar nessa noite de um desajuste do nosso mundo pessoal, do nosso mundo interior. Tem certas coisas, irmãos, que nós vivemos, que nós permitimos ser semeados em nós, que geram uma grande bagunça, geram uma grande confusão, geram um grande problema na nossa caminhada. Eu confesso que eu não sei por que estou pregando isso, mas eu estou aqui obedecendo a Deus. Deus colocou essa palavra em meu coração. E quando esse texto diz, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, eu fico imaginando quantas coisas nós não precisamos arrancar que foram plantadas em nós. Esse mesmo texto fala isso de uma forma diferente, lá no versículo de número 6, há tempo de guardar e tempo de jogar fora o que se guardou. Mas eu queria me prender no versículo 2. Tempo de arrancar. Arrancar o que, irmãos? Aquilo que se plantou. Ouça, por favor, comigo. E eu quero, talvez essa sua semana está apenas começando hoje. E muitas coisas na nossa vida ainda precisam, para vivermos um tempo de mudança, precisam ser arrancadas e jogadas fora. Mas eu quero chamar a sua atenção para 5 detalhes nesse versículo. Algo que Deus colocou em meu coração. Primeiro, é que não existe tempo para tudo. Quantas vezes eu já vi pessoas dizendo assim, lá em Eclesiastes diz que existe tempo para todas as coisas. Não. A Bíblia não diz que existe tempo para tudo. A Bíblia diz que existe tempo para todo propósito. Tempo para todo propósito é uma coisa, tempo para tudo é diferente. Porque nem tudo é propósito. E geralmente quando nós incluímos na nossa vida muitas coisas que não são propósitos, falta tempo para muitas coisas. Então dizer que nós temos tempo para tudo, não. Nós, na verdade, falta tempo é para os propósitos. Porque nós imaginamos haver tempo para tudo, o que não existe. Muitas coisas na nossa vida, compreenda isso, não significa ser propósito. Muitas coisas na nossa vida significam desejos, vontades nossas, mas nem tudo é propósito. Então eu vivo dizendo, me falta tempo para isso, me falta tempo para aquilo. Não é que falta tempo. Quando começa a faltar tempo na nossa vida para alguma coisa, é porque alguma coisa está fora do propósito. Porque se a Bíblia diz que existe tempo para todo o propósito, se existe tempo para aquilo que é a vontade de Deus, eu preciso compreender, preciso perceber que se falta tempo, se está alguma coisa faltando, eu vou dizer para você que existem coisas na nossa vida que não fazem parte do propósito de Deus. E aí a gente pergunta, querido, por que você está ausente da igreja? Pastor, qual é a frase que a gente mais ouve? Eu não tenho tempo. Está me faltando tempo. Aí a gente pergunta assim, querido, deixa eu fazer essa pergunta aqui para a igreja nessa noite. Fazer essa pergunta para você. Quantos irmãos aqui hoje? Quero fazer essa pergunta a você. Quantos irmãos aqui hoje podem dizer assim, olha pastor, essa semana eu orei todos os dias, li pelo menos um capítulo da Bíblia ou 2,
Todos os dias. Quem? Nem a metade da igreja, está vendo, irmãos? Aí se perguntar assim, por que você não pôde orar? Por que você não pôde ler a Bíblia? Alguém vai dizer assim, pastor, eu não tive o quê? Tempo. Mas na verdade não é que você não teve tempo, é que existem muitas coisas na sua vida que não fazem parte de um propósito. E aí, quando você tem muitas coisas que não é o propósito, você tem o quê? Falta de tempo. Porque nós não temos tempo para todas as coisas, nós temos tempo para os propósitos. Então a primeira coisa que nós precisamos observar é que não existe tempo para tudo, existe tempo para todos os propósitos. A segunda coisa que o versículo 2 me faz pensar e me chama a atenção é que você não pode esperar. Não haveria necessidade de arrancar, ouça isso. Você não pode esperar o fruto certo de uma semente errada que está se plantando na sua vida. Não haveria necessidade, irmãos, de arrancar aquilo que se plantou, se nós pudéssemos esperar um fruto diferente daquilo que nós plantamos. Só existe a necessidade de se arrancar algo da nossa vida, porque aquilo estará dando um fruto que nós não vamos querer que faça parte da nossa história. Observe, por favor, nós não podemos esperar na nossa vida o fruto de uma semente errada que nós estamos plantando. E talvez esse seja um dos grandes problemas da nossa vida. É começarmos a semear coisas, esperando colher outras. Imaginando que vamos colher outras. É assim. Pastor, eu estou fazendo isso, mas eu creio que vai acontecer diferente na minha vida. Bom, querido, então a gente precisa ignorar a lei da semeadura, precisamos ignorar tudo que o Senhor nos ensinou. Nós não temos na vida como plantar abacaxi e colher morango. Nós não temos como plantar limão e colher uva. Nós só podemos esperar o fruto daquilo que nós plantamos. Não esperar um fruto diferente de uma semente que estamos plantando em nossa vida. Então, quando o texto diz, é tempo de arrancar aquilo que se plantou, o texto está me dizendo que você e eu não podemos esperar um fruto certo de uma semente errada. Quantas vezes nós não estamos assim? Plantando uma semente errada e esperando um fruto diferente. A terceira coisa que meus olhos se prendem a esse texto é que nós, eu e você, eu estou pregando para mim também nessa noite, nós precisamos arrancar o que vai produzir um fruto que nós não vamos amar. Você está me ouvindo bem? Diga amém. Nós precisamos arrancar da nossa vida coisas que vão produzir frutos que nós não poderemos amar. Deixa eu aqui dar uma palavra ao seu coração. Certas coisas precisam ser acabadas da nossa vida antes que elas acabem conosco. Antes que elas acabem com a nossa vida. Certas coisas precisam ser arrancadas de nós, ser destruídas de nós, antes que elas nos destruam. Quero contar aqui uma experiência para a igreja que eu vivi na minha vida, mais ou menos em 2004. Não tenho vergonha, não tenho medo de compartilhar isso. Mais ou menos em 2003, eu me fiz ganhar um cachorro da raça Pitbull. E eu fiz tudo que não podia fazer com aquele cachorro. Imagina tudo que não podia.
dei injeção de cavalo nele para ele ficar fortão. Se tinha que dar comida uma vez por dia, eu dava 10 para ele ficar bonitão. E eu lembro que o cachorro, ele, como diz aí fora, ele era sinistro. E eu gostava de ouvir isso, quando alguém falava assim, poxa, pastor, o Hamuk dá até medo de olhar para ele. E aí, irmãos, um dia eu chegando à noite em casa, esse cachorro era muito doido, ele tinha já matado um cachorro do meu pai. E aí, um dia eu chegando com meu pai 1h da manhã em casa, meu pai virou e o Hamuk estava sentado num tapete da porta da cozinha, e meu pai virou e falou assim, Hamuk, 1h da manhã, dá licença que eu quero passar. E deu aquela joelhada que o fulano deu no Neymar, né? Na costela dele, falou assim, dá licença que eu quero passar. Irmãos, o Hamuk tinha uns 2 anos, e eu falei assim, o Hamuk vai avançar no meu pai. Eu entrei na frente e, bonitinho, tal, ali se acalmou. No outro dia eu acordei de manhã e disse assim, pai, Hamuk tem 2 anos de idade. Ninguém mais vai querer esse cachorro. Só eu ponho a mão nesse cachorro. E eu estou com um medo muito grande desse cachorro fazer uma besteira. E antes desse cachorro fazer uma besteira com alguém, eu vou fazer uma besteira com ele. Meu coração partiu, irmãos. Eu não fico feliz em dizer isso, mas também não me envergonho em dizer isso. Precisei pagar um veterinário para que pudesse dar uma injeção letal no Hamuk, antes que ele talvez fugisse de algum lugar e trouxesse uma marca terrível na minha história. Aí eu me lembro quando o veterinário estava lá dando anestesia para aplicar a injeção nele, ele falou assim, Levi, você tem certeza que você quer fazer isso? Eu disse para ele, doutor, eu prefiro fazer isso com ele, partir o meu coração, do que um dia eu ver alguém ferido pela minha inconsequência com esse cão. Às vezes, irmãos, nós precisamos acabar com coisas que vão machucar o nosso coração, antes que essas coisas acabem com a gente. Nós precisamos arrancar, antes que essas coisas arranquem a nossa paz, a nossa alegria, a nossa credibilidade para o resto da vida. Quantas vezes nós não plantamos coisas, ou permitimos plantar coisas na nossa vida, que estão destruindo a nossa história? Então, quando eu olho para o texto de Eclesiastes 3:2, eu observo que nós precisamos arrancar o que vai produzir um fruto que nós não vamos amar. Eu não preciso perguntar aqui para você, mas eu sei que cada um de nós tem alguma semente que vai produzir um fruto que você vai falar assim, eu não vou amar isso. Eu vou odiar isso se acontecer na minha vida. Quando eu olho para Eclesiastes capítulo 3, esse versículo 2, eu observo que nós precisamos arrancar aquilo que não cabe na nossa vida. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos tentando colocar o Rio de Janeiro dentro de Barra do Piraí. Às vezes nós estamos achando que vai dar certo, às vezes a gente está achando que vai caber, às vezes a gente está achando que vai dar tudo certo no final e não vai. Então nós precisamos hoje, esse é tempo de arrancar o que se plantou, o que Eclesiastes 3:2 diz. Olha para a sua vida e vê se você consegue encaixar algo que não se encaixa. Não tem como você pegar o São Paulo e botar dentro de Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro e botar dentro de Barra do Piraí, não cabe, é impossível. Não tem cabimento, não tem possibilidade nenhuma. Então nós, quando olhamos para o capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 2, nós estamos tomando uma lapada da Bíblia que está dizendo assim para mim, para de tentar continuar sofrendo por tentar colocar na tua vida aquilo que não cabe nela.
aquilo que não vai funcionar, aquilo que vai te dar problema, aquilo que você não vai conseguir amar. E quando eu olho para Eclesiastes, eu fico imaginando quantas coisas na nossa vida nós não estamos fora de uma realidade. Às vezes nós estamos assim, nós vestimos 38 e queremos vestir uma calça 36, né? Ou o contrário. A calça 36 quer entrar dentro de nós, pastor. Não sou eu que quero vestir a calça 36. Só que a gente diz assim, não, eu quero plantar isso na minha vida. Eu consigo entrar na calça 36. Eu consigo ficar ali no molde daquela calça, querido. Não vai. A hora que você abaixar para pegar a sua moeda que caiu no chão, a calça vai dizer sim. Não cabe. Não cabe. Então tem coisas que são assim na nossa vida. Nós precisamos arrancar o que não cabe na nossa história. E por último, quando eu olho para Eclesiastes capítulo 3, o versículo 2, que diz, é tempo de arrancar o que se plantou. Eu quero dizer para a igreja uma coisa muito séria. O tempo de se arrancar o que se plantou não é um tempo de perdas. Olhe para mim. O tempo de se arrancar o que se plantou não é um tempo de perdas, mas é um tempo de prioridades corretas. Ou você programa a sua agenda, ou a sua agenda vai programar você. Ou você escolhe bem e comanda aquilo que você vai plantar, ou aquilo que você plantou vai comandar você. O Eclesiastes 3:2 é tempo de se arrancar o que se plantou. Não é um tempo de perdas, mas é voltar a um tempo de prioridades corretas. Quantos de nós, independente da nossa idade, independente da nossa classe social, econômica, intelectual, cultural, quantos de nós não precisamos hoje arrancar coisas da nossa vida para viver um tempo de prioridades corretas? Aí a gente diz lá depois, por quê? Não, pastor, tem tempo para tudo. Não existe tempo para tudo. Existe tempo para as prioridades corretas. Propósitos, prioridades corretas. Nós precisamos compreender isso nessa noite. Tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de guardar, tempo de jogar fora. Versículo 8, versículo 7. Desculpe, versículo 6 e verso 2. Tempo de arrancar, tempo de plantar, mas também existe o tempo de se jogar fora o que se plantou. Quantos de nós, irmãos, ao olharmos para a nossa vida, não podemos perceber que tem muitas escolhas, como eu falei hoje de manhã, muitas escolhas que são feitas cegas. Muitas escolhas que nós não planejamos o nosso caminho de volta. E eu creio que Deus hoje está cumprindo o propósito dele, da palavra da manhã, a palavra da noite. Deus está fazendo uma ligação, dizendo para você, olha, o caminho de volta começa quando nós arrancamos aquilo que plantamos errado na nossa vida. Que nessa noite nós possamos olhar para o nosso interior e ver quantas coisas erradas nós não plantamos. Quantas coisas erradas nós já sabemos que estão erradas, mas insistimos. Quantas coisas estão sendo movidas por motivações erradas.
Quantas omissões nós estamos vivendo diante de problemas antigos? Quantas vezes nós estamos justificando as nossas falências em outras pessoas? Ah, pastor, eu estou assim por causa do fulano, por causa do passado. Querido, não justifique, não continue vivendo a sua vida justificando as suas situações, culpando, arrumando desculpas. A verdade é que quem vive os propósitos de Deus vai sempre ter tempo para todas as coisas. Agora, não existe tempo para todas as coisas quando vivemos fora do propósito de Deus. Quantos de nós não estamos vivendo assim? Um desajuste do nosso mundo interior. A gente dorme atribulado, acorda atribulado. E às vezes nós vamos empurrando a nossa vida assim, deixando que aquilo de errado que plantamos governe a nossa vida. Ou arrancamos, acabamos com aquilo que plantamos de errado, ou aquilo que plantamos de errado vai acabar com as nossas vidas. Deus sabe o porquê. Eu confesso que do ponto de vista humano, eu não sei porque eu estou pregando isso nessa noite, mas Deus sabe porque Ele colocou essa palavra em meu coração. Talvez essa noite seja uma noite de nós colocarmos no altar, arrancarmos aquilo que vamos arrancar da nossa vida, e dizer: Deus, isso não vale mais a pena. Se isso está me tirando do seu propósito, se isso está me afastando da sua vontade. Pastor, me deu uma dica daquilo que eu preciso arrancar da minha vida. Bom, vou começar a dica dizendo para você aquilo que está se distanciando de Deus. É aquilo que está roubando as coisas de Deus da sua vida. Comece a arrancar por aí. Ah, mas pastor, isso é muito importante na minha vida. Isso é importante na sua vida, querido. As coisas se tornaram mais importantes que Deus. Que nós possamos, hoje, viver isso. Um tempo de arrancar o que se plantou. Eu quero nessa noite arrancar muita coisa da minha vida. Talvez eu precisaria aqui de uma madrugada inteira para poder chorar no altar e dizer: Deus, eu preciso arrancar isso, preciso arrancar aquilo outro. Que nessa noite nós possamos deixar Deus reajustar o nosso mundo interior, arrancando aquilo que se plantou errado em nossas vidas. Feche os seus olhos, vamos orar. Pedir ajuda do irmão Denilson aqui, por gentileza. Eu queria orar por você nessa noite, querido. Talvez alguma coisa que está plantada em sua vida está trazendo a sua destruição. E qual é a destruição que está trazendo? Destruição espiritual, talvez uma destruição em alguma outra área, de algum outro ponto de vista, eu não sei. O que você plantou, o que você permitiu plantar, o que está destruindo na sua vida. Mas Deus traz essa palavra ao nosso coração. É tempo de arrancar o que se plantou. Pastor, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho como. Eu quero dizer para você que, por mais desajustada que esteja a nossa vida interior, da mesma forma que nós permitimos coisas erradas serem plantadas na nossa vida, nós podemos dizer: Deus, eu também quero permitir que o Senhor arranque da minha vida aquilo que está me distanciando de Ti, aquilo que está trazendo hoje frutos
Se não está trazendo hoje, talvez nós pensemos assim: isso não está trazendo problemas hoje, mas vai trazer um dia. Não espere dar o fruto que você não quer para um dia você arrancar. O dia de arrancar é hoje. O dia de conviver sem isso é hoje. Precisa ser tomada essa decisão. E eu gostaria de orar por você. Pastor, eu quero começar esta semana sem o peso das coisas que eu tenho carregado por ter plantado coisas erradas na minha vida. Eu quero arrancar isso hoje. Eu quero a ajuda de Deus. Eu preciso de oração. Você vai ficar de pé aonde você está. Eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida nessa noite. Você não merece continuar essa semana ou começar essa semana com o mesmo peso das coisas que você tem carregado em sua vida. Enquanto nós estaremos louvando a Deus, enquanto nós estaremos ministrando esse cântico, talvez você diga: pastor, eu quero me reconciliar com Deus. Eu hoje quero dizer: Deus, eu não quero continuar mais carregando o peso disso ou daquilo que tem me distanciado de Deus. Não. Eu hoje quero voltar os meus olhos para a cruz. Quero olhar para Jesus e dizer: Senhor Deus, me ajude a arrancar da minha vida aquilo que eu nunca deveria ter plantado. Enquanto nós louvamos ao Senhor, Deus está falando contigo, querido. Você vai se colocar de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que essa decisão desta noite possa mudar o resto da sua história, o resto da sua vida. E seja decidido por você. Em nome de Jesus. Eu olho para a cruz. Para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar. Sua obra vou cantar. Meu Salvador, meu Salvador. Na cruz eu sou. O amor do Pai. O justo Deus. Pela cruz, Senhor. Pela cruz me chamou gentilmente e atraiu. São palavras patrocínios quebrantado o seu amor. O seu amor, Senhor. Vamos arrancar da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Esse da vida, graça recebi. Por sua cruz, a morte me livrou. Trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora eu fui reconciliado. Pela cruz, Senhor, aleluia. Senhor, eu oro por essas vidas que se colocaram de pé. Tu sabes, Senhor Deus, o que precisa ser arrancado hoje. Talvez são coisas que estamos tirando dos teus propósitos, são coisas que têm nos afastado de ti. E talvez são essas coisas que nós temos usado para dizer: Deus, eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais possibilidade. E, Senhor Deus, esta decisão de arrancar, Senhor Deus, nessa noite, aquilo que se plantou, venha, Senhor Deus, não nos distanciar, mas nos aproximar de ti.
Venha não, Senhor Deus, encerrar, mas recomeçar, Senhor Deus, na nossa vida a tua vontade. Oro por cada vida, por cada família, por cada homem, por cada mulher aqui nessa noite. Por cada pessoa que se colocou de pé, que possa sair daqui nessa noite dizendo: Deus, isso não mais faz parte da minha vida. Eu vou começar ou recomeçar, Senhor Deus, áreas na minha vida, Senhor Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Seja na minha família, seja na igreja, seja na minha vida emocional e espiritual, eu hoje, Senhor Deus, arranco pela fé isso, Senhor Deus, que tem envenenado a minha vida contigo, Deus. Que haja tempo, mas tempo para todo o propósito de Deus na minha vida. Essa é a oração que nós fazemos. Que, Senhor Deus, aquilo que foi destruído, que possa ser hoje restaurado. Que talvez o tempo que foi perdido possa ser recuperado, Senhor Deus, em nome de Jesus. É a oração que nós fazemos nessa noite pela fé, crendo no teu poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda a igreja de Cristo diga amém e amém. Vamos